Estão reabertos os trabalhos. Vamos passar, então, à discussão das emendas englobadas com o projeto de lei de número 9.720, que autoriza convênio com entidades assistentes sociais para execuções de ações do Plano Municipal de Assistência Social e transferência de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social. Em discussão o projeto. Com a palavra, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador José Antônio Cachan. A minha questão de ordem é para agradecer a presença de alguns alunos do nosso querido Ginásio Rosa, que nos procurou, inclusive eu, o vereador Cachan e mais o vereador José Dias, para que se faça algum trabalho de escola mediante ao nosso tempo no Ginásio Rosa. Então, eu estou aqui indicando a presença de alguns alunos que vieram fazer esse trabalho, inclusive com uma gravação em cima dos dois vereadores, pedindo de autorização a essa presidência. Esta presidência defere a questão de ordem de Vossa Excelência e deseja a todos os alunos da escola Professor Luiz Rosa que tenham um excelente trabalho em companhia de dois excelentes vereadores desta casa, quais sejam o vereador José Antônio Cachan e o vereador José Carlos Ferreira Dias. Esse meu amigo, vereador José Dias. E que os senhores levem ao professor Fernando Prado um abraço desta Câmara Municipal. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, ao chegar esse projeto em regime de urgência e sem muitas possibilidades de analisá-lo, nós observamos que ele não veio acompanhado de qualquer manifestação do órgão que controla o Fundo Municipal de Assistência Social, que é o Conselho Municipal de Assistência Social. E percebemos também que, de maneira diferente em outros projetos, a consultoria jurídica não recomendou a inclusão de uma emenda onde ela indica que os contratos após assinatura sejam enviados à Câmara, né? Como aconteceu no projeto anterior, que foi inserido a emenda pela Comissão de Justiça e Redação. Aguardei a manifestação verbal da Comissão de Justiça e Redação, de Finanças também. Como não houve essa iniciativa, nós achamos por bem colocar essa emenda condicionando a vinda individual dos contratos firmados com as entidades e junto com a resolução do Conselho, que deve ter aprovado ou que aprovará as indicações. Isso porque a proposta ela vem num aspecto de minuta, então não tem informações de valores, não tem informações do que tipos de serviços de contratos vão ser realizados, então, de forma que depois de concretizado formalmente o contrato, é importante que a Câmara saiba desses contratos. As informações que eu pude obter, porque tenho acompanhado o resultado de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, tenho observado que existe uma tentativa de qualificar as entidades para prestação de serviço e deixar gradativamente de subvencioná-las, que acho que é esse o papel realmente que o plano operacional da assistência social, a norma SUAS, ela prevê isso, ela prevê que os recursos do fundo sejam destinados para as entidades que prestem determinados serviços e comprovem a prestação de serviços, e não a título apenas de remessa de valores, subvenção
para que consigam sobreviver. Então, essa lógica, acho que o Conselho Municipal de Assistência Social está de parabéns, porque tem conseguido fazer essa discussão. A secretaria responsável está atendendo e está fazendo essa conversa com os seus prestadores, e aqui nós temos um fato que vai concretizar o resultado desse trabalho. Então, nós vamos votar favoravelmente ao projeto e pediríamos aos senhores vereadores que inserissem ao projeto esta emenda, de forma que tenhamos a segurança que vamos poder acompanhar todos os convênios que serão firmados com as entidades aqui da cidade. Eram essas minhas palavras, senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, alunos da Escola Professor Luiz Rosa, amigos aqui presentes. Projeto de lei da autoria do prefeito, que autoriza convênio com entidades assistenciais para execução de ações do Plano Municipal de Assistência Social. Eu tive até conversando com a secretária, a senhora Maria Alice Fossi, no sentido de entender um pouco o que seria, principalmente em relação à subvenção de algumas entidades. E houve, por dúvida de alguns vereadores, no sentido que algumas entidades estariam sendo retiradas da subvenção. Na verdade, até parabenizar esse trabalho que a SEMES está realizando esse ano, que elas não estão sendo retiradas, e sim, através desse convênio hoje, que tenho certeza que será aprovado pelos vereadores, pela importância, elas serão melhores contempladas. Em vez de ter uma subvenção no início das atividades, elas vão ter um convênio com o município. Aí nós vamos ter menos entidades que serão subvencionadas, de modo que o valor para cada repasse será aumentado. Então, esse projeto vem sim de encontro e, principalmente, valorizando as entidades as assistenciais do nosso município. Me concede uma parte, vereador? Claro, vereador. Até para convidá-lo, porque hoje, às 18 horas, o presidente da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Adilson Rosa, convidou as entidades para que estejam conosco aqui no plenário, para fazer uma discussão sobre o valor, né, da receita que tem ido para as entidades, porque todos os anos é confuso, é difícil, algumas entidades reclamam. Então, para que a gente possa estar conversando com as entidades pessoalmente. Então, gostaria que o senhor estivesse presente, inclusive, para detalhar esse processo. Perfeito. Obrigado, vereadora. E uma maneira a mais... Presidente. Desculpe a questão de ordem. Questão de ordem, vereador José Antônio Cachan. O projeto vai ser votado agora, com uma reunião com as instituições à tarde? É isso que eu ouvi? O vereador José Antônio Cachan, existe, me parece, que por parte de Vossa Excelência, uma, não diria confusão, mas são projetos distintos. Esse projeto que nós analisamos agora é um convênio, é uma autorização de convênio com entidades assistenciais para execução de ações do Plano Municipal de Assistência Social e transferência de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social. Não tem relação com o valor de subvenções enviadas às entidades. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. E era bem nesse sentido que eu estava me enunciando, que as entidades aqui, elas terão um convênio com a secretaria, através, inclusive, dos ministérios das cidades, justamente para realizar e valorizar essas entidades. Elas que muitas vezes só recebiam alguma subvenção. Hoje não, elas vão ter um convênio de prestação de serviço, valorizando essas entidades que dentro do nosso município têm dado muito suporte à questão social de Jundiaí. Então, esse convênio aqui é legal, necessário, e parabenizar as entidades
que mostraram no decorrer dos seus trabalhos capacidade para que agora, mediante esse documento, possa firmar esse convênio com o município. Eram essas minhas palavras, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Com 13 votos pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, o projeto está aprovado. Vamos passar agora à apreciação da emenda de número 1 ao projeto de lei 9.720. Em votação. Com 13 votos pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes, essa presidência que não vota, a emenda foi aprovada. Vamos passar aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Requerimento de número 897 a 907. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Marlena Negro. Eu gostaria de solicitar ao senhor presidente que retire os requerimentos de número 904 e 905, para que eu possa fazer algumas alterações e reapresentá-los na semana que vem. Está deferida a questão de ordem de Vossa Excelência. Vamos passar agora à apreciação englobada dos requerimentos de número 897 a 903 e 906 e 907. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, o vereador Gerson Henrique Sartori. Senhor presidente, senhores vereadores, não podia deixar de falar hoje a questão do requerimento, uma vez que eu volto a tratar aqui do assunto sobre o bilhete único. E também sei que o senhor prefeito falou muito a respeito disso na Rádio Difusora no domingo, e como a gente já tem o requerimento pronto desde a última quinta-feira, não poderia deixar de estar falando um pouco sobre isso. No requerimento, eu pergunto se há previsão para implantação do bilhete único a serviço do transporte coletivo urbano. Se positivo, qual o teor do projeto? E se negativo, por que não vai sair? Uma vez que o ex-secretário de transporte tinha dito que já estava em estudo, já tinha alguns estudos, e que seria implementado no ano de 2007. Então, como a gente se preocupa com essa questão do transporte coletivo, uma vez que as dificuldades são muito grandes atualmente, a gente acompanha, eu vejo aqui o vereador Julião, que sempre comenta a questão do apagão aéreo, e a gente tem aqui no município de Jundiaí o apagão dos ônibus. E a gente vê o apagão aéreo, sempre passa na televisão, não é isso, Zé Dias? Porque vai envolver o pessoal de maior poder. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Júlio César de Oliveira. Por ter sido citado, senhor presidente, em instante algum, me lembro de ter falado alguma coisa ainda sobre o apagão aéreo do nosso país, mas que já me disseram que é tudo passageiro, isso, senhor presidente. Ainda que a memória do vereador Júlio não deixe ele lembrar, eu cito ele mais uma vez, até para ele poder falar novamente. Ele falou ainda há pouco, junto comigo, para a imprensa, a questão da CPI do apagão aéreo. Mas cabe até
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, estávamos com a sessão suspensa e o vereador fazendo seu tradicional proselitismo, dizendo, até pelo que já soube, que a Câmara precisa ser fechada, é a opinião dele, eu acho que ele deveria pedir o boné realmente, e né, eu Questão de ordem, entendo trabalhar muito sério nesta casa, e vejo, senhor presidente, de novo, né, que simplesmente ele disse que se fosse na Câmara Federal, as palavras foram exatamente essas, que se fosse na Câmara Federal tudo seria aprovado, eu disse, realmente, assim como a CPI do apagão. Apenas e tão somente num intervalo, numa sessão suspensa, não na tribuna. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Com tranquilidade, eu falei à emissora de televisão, TV Tem de Jundiaí, que à medida que o vereador não precisa mais fiscalizar, porque tem outros meios, como a Lei de Responsabilidade Fiscal ou o Ministério Público, nesse sentido, não precisa ter a Câmara, porque se o vereador não precisa fiscalizar, qualquer cidadão pode, e realmente pode, então não precisa de fiscalizar o vereador. Então, nesse sentido, eu disse que a Câmara poderia fechar. Quanto ao boné, quem me deu o boné para estar aqui, aliás, 3.837 votos foi a população. E ela tem o direito, em qualquer outra eleição, ou através de qualquer movimento democrático, de me tirar daqui. Mas até lá, continuo vereador, continuo discutindo para que o vereador tenha o direito de fiscalizar, para que o vereador tenha o direito de legislar, e para isso nós precisamos ter informação. E eu não gosto e não tenho a prática, e também respeito muito quem tem a prática de ir ao Ministério Público, esse tipo de coisa, mas às vezes é a alternativa que não nos é dada. Mas eu prefiro, aqui na Câmara, como vereador, tentar no convencimento, tentar no diálogo, tentar convencer cada um dos pares para que a gente aprove requerimentos, para que a gente tenha o maior número de informação possível. Nem sempre a gente consegue isso, quase sempre a gente não consegue, acaba até dificultando. Mas a gente tem que deixar claro essas questões. Somente para contribuir com Vossa Excelência, vereador Gerson Sartori, eu tenho absoluta convicção que em nenhum momento o senhor disse em fechar o parlamento. Em razão muito simples, o senhor tem um discurso democrata e é um democrata, e eu entendo que usurpar a função do Poder Legislativo dentro da nossa República é retroagir no tempo e nas ações. Seria muito mais viável apoiarmos uma ditadura do que pensarmos em fechar o parlamento, principalmente no município que nós residimos. Com a palavra para a discussão nos requerimentos, vereador Gerson Sartori. Voltando agora no requerimento, então nós estávamos falando do bilhete único e do apagão dos ônibus de Jundiaí. E quando eu falo do apagão dos ônibus de Jundiaí, e por isso essa necessidade de saber a questão do bilhete único, é pensando nos moradores do Caxambu, é pensando nos moradores do Tamoio, do Santa Gertrudes, do Ivuturucaia, Jundiaí Mirim, do Novo Horizonte. Porque o que acontece? Os ônibus acabam demorando muito, e com a falta do bilhete único, a pessoa tem que pegar o ônibus, imagine, no Pacaembu, vamos falar no Pacaembu, que é pertinho do centro, vereador Tico. Tem que pegar o ônibus no Pacaembu e voltar até a Colônia, porque ele é Caranguejo, e da Colônia vir até o terminal da Vila Ares, para depois daí pegar para outra localidade. Se você tivesse o bilhete único, a pessoa poderia ficar esperando ali no Pacaembu, o ônibus viria da Colônia, ou saía do Pacaembu, ia para a Colônia, mas ia voltar pelo Pacaembu. Então, é o requerimento que nós estamos falando. Então, para explicar novamente, nós estamos vendo se tem um projeto da questão do bilhete único. Veja, vereador Marcelo Gastaldo. A pessoa sai do Rio Acima para ir até a prefeitura. Ela passa ali, o ônibus passa pela Vila Rio Branco e vai lá para o terminal Vila Ares. Lá ela vai pegar um ônibus para ir para a prefeitura. Se ela descesse na Vila Rio Branco e pudesse pegar um outro ônibus com bilhete único, ela economizaria pelo menos 1 hora. Então, veja o quanto a pessoa acaba sofrendo com isso. Veja o quanto a pessoa acaba sofrendo com isso. Porque ela não precisaria ir lá. Ela da Vila Rio Branco ia para a prefeitura, ganharia 1 hora. Agora põe isso naquela pessoa que levanta 5 horas da manhã, 4h30 da manhã para ir trabalhar. Põe isso naquela pessoa que vai estudar à noite, sai de trabalhar 6 horas
não dá tempo, daria tempo tranquilo se tivesse o bilhete único para ir em casa e jantar. Assim ela tem que ir direto para a escola e acaba prejudicando. Então é nesse sentido que nós fizemos uma indicação primeiro para o senhor prefeito, para que implemente, até porque nós vereadores não podemos fazer esse projeto, para que implemente o bilhete único na cidade, e hoje nós estamos perguntando o que foi feito dessa indicação, que é a indicação de número 4022 desse vereador, se vai ser implementado o bilhete único ou não, se tem um projeto, tem uma parte, vereadora Marilena. Eu prefiro uma questão de ordem, senhor presidente, pode ser? Questão de ordem, vereadora Marlena Última Negro. parte, então, Eu estou vereador. fazendo uma questão de ordem, senhor presidente, porque o assunto tem a ver também com a presidência, na questão do Novo Horizonte, porque o vereador Gerson tem colocado a questão, incluiu o Jardim Novo Horizonte, toda aquela grande região, na questão da dificuldade de acesso e ao transporte, a demora. E nós estivemos lá nesse final de semana, e nós temos 2 agravantes naquele bairro, né, para tratar das questões de saúde. As pessoas que foram para o núcleo novo não conseguem consultas, e para se dirigir ao HU, né, eles não têm condições, é muita demora, principalmente final de semana, que aí ele faz um tour diferente, né, lá pela Sadia. Só sei que assim é bastante complicado a forma a questão do transporte, e do bilhete único facilitaria, porque evitaria entrar nos terminais. Mas a questão da telefonia, só para depois que o senhor desse alguma posição para a gente, se foi encaminhado, ofício, que é um dos problemas. Às vezes o orelhão não funciona, eles não têm acesso a se comunicar com outros setores aí, e é um dos problemas agravantes lá, que associado com o transporte, realmente está bem difícil a população daquele bairro. Eu informo a vereadora Marlena Negro que o ofício já foi encaminhado à telefônica e que, mesmo sem a resposta oficial por parte da telefônica com relação à demanda apresentada pelo representante da comissão, padre Norberto Savieto, com mais alguns moradores, inclusive o presidente da associação de bairro daquela região, já foi feito um compromisso pelo diretor de Relações Institucionais da Telefônica, o senhor Luiz Mori, que até outubro a situação estará plenamente resolvida. Essa reunião teve a presença do representante também destas reivindicações, o vereador Val. Ela foi realizada na Câmara Municipal há cerca de 15 dias, com uma comissão e o diretor de Relações Institucionais da Telefônica. A Câmara Municipal está atuando em conjunto com os moradores para pressionar tanto a Telefônica quanto os órgãos de defesa do consumidor, caso essa reivindicação não seja atendida, visto que não é uma reivindicação, é um direito que as pessoas têm naquele local. Senhor presidente, então, para encerrar, só reforçar e pedir aos vereadores que aprovem esse requerimento e também pedir o apoio de todos para que nós tenhamos o bilhete único implementado na nossa cidade, para facilitar a vida de todos os trabalhadores, trabalhadoras, estudantes, donas de casa, e acredito que da comunidade em geral, inclusive incentivar com isso que as pessoas usem mais o transporte coletivo, porque hoje a gente sabe que os veículos estão, o volume muito grande na cidade e acaba atrapalhando o trânsito. Com maior rapidez e maior facilidade, com certeza iria facilitar. Então, peço o apoio dos vereadores nesse sentido. E antes de descer da tribuna e encerrar minhas palavras, é que eu fico falando daqui, olhando a cara do doutor Cláudio Miranda, da doutora Silvana, 2 médicos da nossa cidade, me estimulam a apresentar um requerimento na semana que vem. Aonde está o Juca? Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Continuam em discussão os requerimentos. Com a palavra, o vereador Julião. Senhor presidente, acho que eu estava com saudades dessa tribuna aqui, viu? Hoje deu faladeira. Senhor presidente, na realidade venho aqui falar, tomo a liberdade até de estar falando em nome dos 16 vereadores, porque o requerimento que me traz a essa tribuna foi tirado no dia em que aqui estiveram representantes da região do Currupira, nos solicitando alguma ação a respeito da construção do Centro de Atendimento Socioeducativo
a casa da Fundação do Bem-Estar do Menor da FEBEM. Foi pedido para que nós tirássemos um manifesto desta casa, mas eu acho que a opção primeira, por um requerimento ao plenário, aonde nós iremos oficialmente obter respostas do Executivo, em que pese já nos ter sido relatado pelo Márcio Barbeiro, que nesse mesmo teor que nós estamos fazendo os questionamentos, as respostas foram evasivas, segundo eles, mas só em cima desse documento, eu acho que a Casa poderá se posicionar tomando uma outra direção, senhor presidente. E entendo que essa discussão, inclusive até porque afeta ao plano diretor, que vai estar em discussão nessa casa, eu acho que esse documento servirá, senhor presidente, até para embasamento de algumas discussões que nós iremos travar neste plenário. Servirá de molde para o que nós queremos de desenvolvimento para a nossa cidade, entendo isso. Daí, não crer que uma simples resposta evasiva vá nos contentar. E já deixo aqui avisado a quem de direito que irá nos responder, porque a assinatura será do senhor prefeito municipal, mas com certeza serão técnicos que irão estar repassando essa resposta. Nós iremos no limite do que couber dentro da lei, senhor presidente. Vamos deixar claro para que não se alegue ignorância no futuro. Então, senhor presidente, venho a essa tribuna agradecer a compreensão e a assinatura dos pares que puderam conosco estar assinando e dizer que, com certeza, estaremos trazendo a resposta a todos e, de público, estaremos tomando, talvez, outras medidas, se assim a Casa, Câmara Municipal entender necessário. São essas minhas palavras neste requerimento de número 898, nesta manhã, senhor presidente. Continua em discussão, em votação. Não votei? Com 13 votos pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes. Se essa presidência que regimentalmente não vota, os requerimentos estão aprovados. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori, logo em seguida, vereador Val e, por último, o vereador José Dias. Não poderia deixar de colocar posição nesse momento, e quando acontece uma votação como esta, por 13 votos, os requerimentos foram aprovados, que a Câmara assim caminha cada vez mais para o seu espaço democrático, como o senhor falava anteriormente. Então, essa é uma expressão importante, 13 votos pela aprovação dos requerimentos. Eu acredito que, ainda que não é sempre que acontece isso,
mas quando acontece tem que ser valorizado até pela importância. E nesse sentido, a gente continua com o boné e as portas da Câmara abertas. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Val, logo em seguida, vereador José Dias, vereador Zé Antônio Cachan. Senhor presidente, no dia 4 passado agora, em uma reunião na DAI, junto com a superintendente, a Solange Marques, esteve reunido da FUMAS, é isso mesmo, da FUMAS, grande vereador Marcelo nos corrigindo. A Associação da Vila Ana, junto com a sua presidente Maria Isabel e também o diretor de urbanização Eurico, eles estiveram lá para que a FUMAS apresentasse o projeto de reurbanização da Vila Ana. E o projeto já pronto, e foi constatado ali que mais ou menos mais de 120 famílias serão beneficiadas na própria Vila Ana com as novas moradias. E mais ou menos 20 famílias vão ser contempladas também com novas moradias na Vila Ana. E o povo está contente ali, estivemos em reuniões lá, e eles estão agradecendo ao prefeito, à superintendente da DAI, porque agora no próximo dia 3 haverá uma nova reunião. Falei a DAI novamente, né? Estou com a DAI na cabeça. No próximo dia 3, toda a diretoria técnica da FUMAS estará na Vila Ana mostrando o projeto aos munícipes diretamente. E o pessoal da Vila Ana estão todos gratos, porque o prefeito, o senhor Ari Force, tem atendido às reivindicações daquele bairro, né? Começou pela quadra de areia, já reformou agora uma quadra poliesportiva e agora apresentando o projeto conforme o prometido de reurbanização da Vila Ana através da FUMAS. Também gostaria de dizer que, a respeito da telefonia, estive numa reunião agora no Parque Residencial Jundiaí, esperava eu 30, 40 pessoas, e tinha, neste domingo agora, mais de 120 pessoas para ouvir esclarecimento, conforme Vossa Excelência prestou aqui agora a respeito da solução para o sistema WLL telefonia, que é precário em toda aquela grande região. E, por fim, senhor presidente, eu quero registrar aqui a presença do presidente da associação também do Jardim Ritone, até mencionado por Vossa Excelência hoje, em nossa reunião, e de lamentar que, por inúmeras vezes, o serviço público destinou uma máquina para cuidar da única rua do bairro, e levamos lá o diretor de serviço, esteve lá o senhor Hélio, esteve o senhor Joaquim Storani, as máquinas chegaram a ficar no local, mas não realizaram o serviço, dado o fato que eu estou marcando uma reunião com o prefeito, assim como ele está resolvendo na Vila Ana, para ver se ele também toma providências junto a essa secretaria, para que eles concluam ali a manutenção necessária no leito carroçável da rua do Jardim Ritone. Obrigado, senhor presidente. Sim, e gostaria de registrar a presença do Evandro. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador José Dias. O senhor me perdoe que eu havia esquecido, vereador. Tem nada não, presidente. Vossa Excelência sempre colaborou com esse vereador, com certeza com os demais vereadores também. Tem nada de... Tudo correto. Senhor presidente, eu quero aqui, em nome do presidente desta casa, o jovem vereador, presidente da casa, Luiz Fernando Machado, da primeira secretária, Ana Vicentina Tonelli, e também do segundo secretário, Marcelo Gastaldo. E também de todos os vereadores, eu quero aqui agradecê-lo, os alunos do colégio Professor Luiz Rosa, do segundo ano de informática. Eu quero agradecer o Roberto Ferreira de Oliveira Júnior, a Ludmila Pinheiro Melnec, né? E também quero agradecer aqui o Bruno Santana, Renato Sibon, com certeza faz parte da família Sibon da Ponte São João. Quero aqui também agradecer o nosso companheiro Vitor Henrique Galassi, e com certeza estou esquecendo de mais um nome aqui, que é o Caio Felipe Gomes. Senhor presidente, senhora primeira secretária, eu quero aqui agradecer
a professora Nereide, o professor Fernando de Prado, e o trabalho de uma grande comemoração dos 90 anos da instituição educacional, professor Luiz Rosa, em nome do vereador José Antônio Cachan e o vereador José Dias. Eu fico muito orgulhoso por esta instituição no qual eu passei meus anos estudando lá e foi contemplado com que aquilo realmente que eu precisava, do certificado do curso superior. Então, portanto, eu agradeço a escola, agradeço os alunos aqui presentes por esse belíssimo trabalho, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Não, só também para aproveitar, eu conversei com os alunos durante a semana passada aqui na casa, tive a oportunidade de passar o período da tarde aí com eles, também tive a oportunidade de estudar no Rosa, e que já confirmei para o Zé Mário lá que estarei no dia 2 e 3 de maio, no período da noite, para estar conversando com os alunos em comemoração aos 90 anos do Rosa. Muito bem. Se o senhor permitir agora a minha questão de ordem... Vereador José Antônio Cachan, em razão... Alguma coisa acontece, eu não sei... Toda vez acontece sempre com o vereador Cachan, mas tudo pode acontecer. Vereador José Antônio Cachan, peço desculpa a Vossa Excelência. Não, em hipótese alguma, não é necessário desculpa, não acontece. É muito trabalho na mesa, então alguma coisa acontece. Mas a minha questão de ordem... O senhor é pequenininho, vereador José É Antônio difícil Cachan, enxergar. E eu não o enxerguei, o senhor me perdoa. Tirando as brincadeiras, o José Antônio Cachan tem a palavra para a questão de ordem. Não, minha questão de ordem, inclusive, já até passou o tempo, porque... Foram as palavras do nosso dinâmico vereador do PT, Gerson Sartori, deixando a gente mais despreocupado pelo não fechamento, então, do parlamento, que é a Câmara Municipal. Então, foi aprovado todos os requerimentos e ele está contente e feliz, sorrindo. Isso que é bonito e é gostoso. E, mais uma vez, nessa questão de ordem, aproveito pelo tempo regulamentar, aproveito, sim, congratular o nosso nobre companheiro José Dias, ex-aluno, como eu também fui ex-aluno do Colégio Professor Luiz Rosa, e aquele abraço pelos 90 anos de muita tradição e bom estudo que nós fizemos dentro desse colégio tradicional da cidade de Jundiaí, Professor Luiz Rosa. Obrigado, senhor presidente, por essa questão de ordem dada ao vereador Cachan. O vereador José Antônio Cachan terá sempre a questão de ordem que pedir a essa presidência. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início do grande expediente. Falou de mim, eu fui levar eles lá no seu gabinete. Eu fui lá levar eles lá no seu gabinete. Queria deixar o serviço. Levamos lá. Acho que vai abrir. Com 14 senhores vereadores presentes, 2 senhores vereadores ausentes, passamos, então, ao grande expediente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitz. Eu queria abrir mão da minha fala no grande expediente, acredito que os demais devam também o fazer, em função até de algumas reuniões que temos, não só a nível de bancada, como de comissões, mas antes disso eu queria, aqui de público, agradecer à Secretaria de Serviço Público, na pessoa do engenheiro Walter da Costa Silva. Eu já tive a oportunidade de mostrar a Vossa Excelência, senhor presidente, os 2 requerimentos meus aprovado no dia 3 de abril e já executado as obras do corte do mato na Praça Teodoro Comparini, na Vila Lacerda, e as melhorias e corte de mato também na Praça Evaporé Machado, ali na Vila Lacerda. Dizer que tenho tido várias críticas à atual administração da tribuna, mas que a gente também tem que reconhecer quando a gente é atendido nos nossos pedidos. E está de parabéns a toda a secretaria, os envolvidos. Eu já falei também da Tejofran,
a equipe toda que faz a parte de conservação de mato e poda na cidade, e não poderia deixar de manifestar na manhã de hoje com relação a essas duas praças que a gente pediu a melhorias e fomos prontamente atendidos pelo secretário e pela sua equipe. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, também gostaria de pedir a dispensa da minha fala no grande expediente. Deferida a questão de ordem de Vossa Excelência, vereador Julião. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Caixã. Eu também gostaria de dispensar minha fala em razão do meu atendimento, acredito eu, que os garotos aqui do Ginásio Rosa estão presentes e nós temos que atender em nossa sala agora para que eles também possam ter o seu almoço, alguma coisa assim parecida. Mas, na minha fala hoje, eu iria mais uma vez argumentar o fato, eu não tenho por onde chegar em minha casa, como os moradores da Vila Progresso estão impedidos de chegar em suas residências, por não ter nenhuma que suba, só desce. Nenhuma rua sobe, só desce. E nós temos também as 2 horas um compromisso, sim. A vereadora Ana Tonelli, ela sorri porque ela sabe disso. Eu estou vendo, eu tenho que fazer um mapa para onde eu chegar. Mas tudo bem, mas ao mesmo tempo, às 2 horas, às 14 horas, estarei reunido com o senhor secretário Cláudio Dianim. Ele vai ter que dar uma solução para o caso hoje, sem falta, senão eu vou ficar batendo lata até resolver o problema dentro da Secretaria de Transporte da cidade de Jundiaí. Eu espero, vereador Zé Antônio Caixã, que o senhor não precise bater lata, que o senhor seja atendido de pronto pelo secretário Cláudio Dianim. Questão de ordem, senhor. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, eu também abrirei mão do espaço do grande expediente e gostaria de solicitar aos vereadores que compõem a Comissão de Defesa da Criança, Idoso e Pessoa Portadora de Deficiência. Nós já tentamos realizar 2 reuniões para tentar assegurar alguma periodicidade para essa reunião. Uma vez que a presidência já determinou alguns espaços aí e disponibilizou horários, nós precisamos ver se nós podemos nos encontrar, pelo menos mensalmente, para tratar de questões relevantes aqui da cidade, em todas essas áreas. Então, eu pediria mais um pouquinho só de espera dos senhores vereadores para que possamos tratar. E gostaria também de comentar, senhor presidente, rapidamente, que eu ouvi a rádio de manhã, na Rádio Difusora, um programa que sem qualquer conotação política, do Ari Ribeiro e da Denise de Oliveira, e que deu um espaço bem de 30 minutos, mais ou menos, para o prefeito falar, e ele falou. Mas ele falou muito. Então, todo esse silêncio que a gente ouviu, e até fiz um comentário, hoje saiu um comentário meu no jornal Bom Dia, porque realmente tem coisas que a Secretaria de Comunicação assume para si, não assina nem a resposta no jornal e vai lá e, olha, está acontecendo isso, são respostas formais. Mas quando o prefeito fala, segure. Segure, porque realmente ele fala algumas coisas assim. Ele sabe tudo sobre saúde porque ele lê muito. Então, ele tem acompanhado, me preocupou, porque ele deve ter acompanhado as notícias pelo jornal. Aí ele vai falando do Hospital São Vicente, quer dizer, a nossa dificuldade da comissão de especial que está trabalhando, não tem problema nenhum o Hospital São Vicente, porque lá todo mundo é carinhoso. Nós não estamos discutindo a qualidade do trabalho do Hospital São Vicente. A questão é maior, é mais ampla. Agora, o que assim me deixou perplexa até, é assim, agora vocês se lembram daquele prédio do NIS, lá na Rangel, todo caindo aos pedaços? Agora estamos numa instalação. Aquele prédio, senhor presidente, é federal. E ficou naquela situação porque ficou na mão do governo desta cidade por décadas, sem fazer qualquer manutenção preventiva. Depois se devolve o lixo para o governo federal, que é responsabilidade nossa também, e dizer que agora está tudo bem, porque estão em novas instalações. Realmente, era uma medida extrema, porque não dava para ficar naquele prédio. Então, eu agora até entendo algum cuidado, talvez, que o setor de comunicação da prefeitura tenha, porque o prefeito realmente ele fala, e ele fala assim, com convicção interna.
as coisas que ele pensa, e aí sai de baixo, né? Então, é uma questão que a gente tem que louvar, porque é muito natural dele. Então, era isso que eu queria falar. Eu agradeço a questão de ordem, senhor prefeito. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. É para apenas, como diria o vereador Júlio, apenas então somente para retirar também a minha fala, até porque acho que ficar com a boca calada ultimamente, segundo o governador, é melhor. Senhor presidente, uma questão de ordem também. Deixarei para a semana que vem o que teria para falar hoje também na tribuna, no grande expediente. Então, respeito a todos os companheiros, todos estão abrindo mão de sua fala, essa vereadora também o faz. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tico. Eu dispenso a minha fala do grande expediente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, em respeito aos demais companheiros também, farei como a vereadora Ana, deixarei para a semana que vem os comentários. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador José Carlos Ferreira Dias. Questão de ordem, vereador José Dias. Senhor presidente, eu quero que fique registrado na casa, aos membros da Comissão de Economia e Finanças, que a reunião de quarta-feira passará para quinta-feira, às 9 horas, a partir das 9 horas. E também, senhor presidente, quero deixar claro que os projetos que foram apreciados, que era para passar aí na quinta-feira, para apreciação dos membros da comissão, eles já passaram e foram votados nesta sessão. Então, portanto, quinta-feira não tem projeto para ser apreciado na reunião da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. E, senhor presidente, mais uma oportunidade o senhor fará para mim, eu quero também dispensar minha fala na tribuna no grande expediente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Cláudio Miranda. Também vou dispensar o uso da palavra no grande expediente, mas só fazer uma menção, senhor presidente, esperando a gentileza que Vossa Excelência possa me conceder essa menção do assunto principal que eu trataria. Lamentável ontem uma visita de um grupo de pacientes ao fórum da cidade para tentar falar com o promotor a respeito da fila que existe para o tratamento de radioterapia. Radioterapia é um tratamento que se usa para doença muito grave, são tipos de tumores, né, são cânceres, são doenças malignas, e as pessoas têm que ser submetidas com muita rapidez e muita presteza ao tratamento de radioterapia, quando é o caso. E o secretário da Saúde alega que não existe fila. E ontem, algumas pessoas que estão na fila, cerca de 30 pessoas, 30 famílias estiveram no fórum para tentar mostrar ao promotor que realmente existe a fila. Infelizmente, a Secretaria da Saúde considera que a pessoa que faz a primeira consulta e entra no sistema de saúde para ser tratado, já está em tratamento, e nem sempre isso acontece. Espera-se algum tempo até iniciar o tratamento. Então, eu queria deixar registrado aqui que hoje nós recebemos a visita aqui na Câmara, durante a reunião da CEI da Saúde, de uma pessoa que veio nos trazer esse problema com mais detalhes, e que a CEI também vai procurar ter cópias da manifestação do Ministério Público que já existe e procurar também esclarecer o que vem acontecendo nessa área da radioterapia. É muito grave que as pessoas aguardem na fila o tratamento de uma doença tão grave como o câncer, e mais grave ainda que o secretário negue a existência dessa fila quando as pessoas estão aí até se expondo no fórum para mostrar que a fila existe. Senhor presidente, uma questão de ordem antes de o senhor encerrar os trabalhos. Questão de ordem, vereadora Ana Antonelli. Queria deixar registrado aqui o cumprimento, tenho certeza, de todos nós, fica lavrado em ata, um abraço carinhoso de toda a Câmara ao doutor Murilo, mais novo diretor jurídico da Casa, que hoje está fazendo aniversário. Juntar, então, a toda a sua família, em especial a sua esposa, a juíza doutora Jovanessa, os cumprimentos também deste legislativo, e com certeza os funcionários e os assistentes parlamentares também estarão abraçando o doutor Murilo hoje no seu aniversário. Obrigado, presidente. Eu somente espero, vereadora Ana Tonelli, que o doutor Murilo Azevedo Pinto cumpra com o ritual desta casa de fornecer ao final do dia um refrigerante, um bolo, um salgado para os servidores e os vereadores dessa casa. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Também queria dispensar o uso da palavra no grande expediente e queria comunicar, primeiro agradecer, presidente,
da forma que tem conduzido a questão da audiência pública em relação ao plano diretor. E deixar um esclarecimento também, que a audiência agora de amanhã, embora ela altere alguns, né, que é o PL 808 e não o 801, que cuida mais da questão do plano diretor. Amanhã é o PLC 808, que ela está voltada às questões de patrimônio histórico e demolições no município. Então, comunicar os membros da comissão permanente da Casa do Meio Ambiente, que estaremos, sim, realizando uma reunião entre os membros e solicitando informações tanto do CONDEMA como da própria comissão do plano diretor, que ainda irá realizar uma reunião também para tratar desse assunto, a DAI, a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, a FUMAS, que a gente sabe que tem muita parcela na questão do plano diretor, e a Secretaria de Assuntos Fundiários, que é um assunto também que precisa ser tratado com muito cuidado, muito carinho, que são muitos e inúmeros, né? Loteamentos clandestinos que, de repente, estarão necessitando de alguma alteração para que eles possam ser regularizados. Então, só comunicar que a reunião será marcada posteriormente e, provavelmente, na terça-feira que vem, a gente está passando esse horário para a comissão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Doca. Em primeiro lugar, solicitar de Vossa Excelência que eu dispenso o uso da palavra e também pedir aos estudantes do Ginásio Rosa que leve um abraço ao professor Fernando, porque, evidentemente, eu me formei naquela escola e também fui presidente do Grêmio Estudantil por 2 ou 3 vezes. Portanto, eram essas minhas palavras, solicitando essa gentileza do aparte e desejando a esses alunos aí que continuem com esses contatos com a Câmara Municipal, que isso é muito importante. Por gentileza, leve um abraço ao professor Prado, por favor. Vereador Doca, eu defiro a questão de ordem de Vossa Excelência e peço para toda a comissão, em especial a Ludmila, que leve ao doutor Fernando Leme do Prado o abraço enviado pelo vereador Doca. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Antônio Cachan. A minha questão de ordem, eu, inclusive, gostaria que não só levasse um abraço ao nobre Fernando Prado, mas também comunicasse pode ter acontecido alguma falha, alguma coisa que não, é difícil acontecer, do nosso companheiro Doca, como também ex-aluno do Colégio Rosa. Não sei em que ano que foi, mas deve ter ainda algum documento que comprove que ele foi aluno, e ele falou aqui em público. Então, gostaria também que o nosso companheiro Doca fizesse parte desse trio. Em vez da dupla Cachan e Zé Dias, fizesse o trio agora, Zé Dias, Cachan e Doca. Ok? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Doca. Respondendo via indireta para o meu grande companheiro, lá deve ter no Ginásio Rosa, inclusive, até fotografias de quando, evidentemente, que eu participei da chapa como presidente, me formei em técnico de contabilidade naquela escola, certo? E, inclusive, a gente participou de diversas festividades com o convite do professor Fernando. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Henrique Sartori. Acredito que é simples, é pesquisar, buscar a primeira turma e com certeza nós vamos achar nos retratos pendurados na parede a figura do nosso amigo, companheiro Doca. Questão de ordem, senhor presidente. Respondendo via indireta, outra vez meu companheiro, ele deve verificar, sim, mas no meu caso não, porque já tivemos pessoas brilhantes formadas pelaquela escola, inclusive com o nosso querido ex-prefeito, professor Pedro Favre. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador José Dias. Senhor presidente, quero aqui deixar registrado na casa, eu acho que foi uma luta e uma reivindicação daqueles moradores do Novo Horizonte. E na tarde de quinta-feira passada, o senhor prefeito atualizou
a desapropriação de uma área pertencente à Fundação Antonieta Sintra Gordinho, localizada no Jardim Novo Horizonte 3, Rua 8, para a reurbanização. Mas, ainda, senhor presidente, o prefeito Ari Fossi, com esta desapropriação, a prefeitura garante a posse dos moradores que habitem na área. Outra, a área tem cerca de 96 mil metros quadrados, situada na Rua 8, será uma futura avenida e vai beneficiar 2.000 pessoas. E com certeza, senhor presidente, vai também favorecer os moradores com os 7 metros também que eles têm direito no Novo Horizonte ou Varjão 3. Essa foi uma luta dos moradores, com certeza conseguiram, através de um trabalho feito pelo prefeito Ari Fossi, àquela comunidade. Agradeço a questão de ordem de Vossa Excelência, vereador José Dias. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta presente sessão. Com 12 senhores vereadores presentes, 4 vereadores ausentes e sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão ordinária. Fala, Josézinho.